Oração ao contrário. Quando o crente ora como feiticeiro. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe poderosamente. Que alegria poder estar com você mais uma vez, firme, perseverante, não desistindo, não recuando, mas permanecendo na presença do Senhor. Eu creio de todo o meu coração que você não está aqui por acaso. Você não abriu esse vídeo por coincidência. Foi Deus quem te trouxe, foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te atraiu, porque Ele quer falar profundamente com você hoje. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos continuando a nossa série Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz. Hoje é o episódio 13 e o nosso tema é forte, necessário e urgente. 10 efeitos da macumba na vida. Você tem algum deles? E antes de qualquer coisa, eu quero te pedir atenção agora. Não corre, não pula, não se distrai. Respira fundo. Acalma o coração. Abre o espírito. Porque talvez, sem perceber, você esteja vivendo situações que não são normais, não são naturais, não são apenas emocionais. Você foi se acostumando com elas, foi aceitando como se fosse assim mesmo, mas não é. Se pergunta agora com sinceridade por que eu ando tão cansado espiritualmente? Por que não tenho mais vontade de orar como antes? Por que existe um peso dentro da minha casa? Porque sempre tem confusão, desgaste, brigas sem motivo. Por que a paz vai embora com facilidade? Por que meus projetos travam? Por que começo animado e não termino? Por que sempre aparece um problema na última hora? E a sua mente como está? Ansiedade, medo, angústia, inquietação, pensamentos ruins, tristeza sem explicação, opressão espiritual. Isso não é normal. Não é plano de Deus para você viver assim. E o casamento? Frio, distante, cheio de mágoa? E os filhos? Rebeldes, sem direção espiritual? E a família? Sempre repetindo os mesmos problemas: separação, vício, miséria, enfermidade, abandono. E em alguns momentos você já pensou em desistir, em parar, em se afastar da fé, não porque quer, mas porque está cansado, sobrecarregado, esgotado. Isso é sinal de batalha espiritual. Isso é ataque invisível. E você pergunta: pastor, isso é normal? É só uma fase? E hoje Deus me mandou te dizer, muita coisa não é natural, é espiritual, não é azar, é guerra, não é coincidência, é estratégia do inimigo. E se você não tratar espiritualmente, isso continua se repetindo, machucando, roubando sua paz, enfraquecendo sua fé. Mas hoje Deus quer quebrar esse ciclo, hoje Deus quer libertar, hoje Deus quer curar, hoje Deus quer restaurar sua vida e sua família, hoje Deus quer te devolver a alegria, a força e a esperança. Por isso não sai agora, não abandona, não pula esse momento, fica comigo até o final, porque hoje nós vamos revelar os sinais que precisam ser quebrados espiritualmente. Quando Deus revela, Ele liberta, quando Deus mostra, Ele cura. Já aproveita agora. Raspa esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e escreve nos comentários: Deus fala comigo ou eu quero entender. Isso é posicionamento espiritual. Porque Deus vai abrir seus olhos hoje, Deus vai te fortalecer hoje, Deus vai te levantar hoje. Fica comigo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu começar falando com muito carinho, com amor pastoral, mas também com muita verdade diante de Deus. Um dos primeiros efeitos da ação espiritual maligna na vida de uma pessoa é a confusão. A mente fica bagunçada. Os pensamentos ficam embaralhados. A pessoa não consegue decidir. Não sabe para onde vai. Não consegue se posicionar. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Ora num dia, esfria no outro. Começa algo com empolgação, mas logo abandona. Assume compromisso, mas não sustenta. Diz que vai mudar, mas volta para o mesmo lugar. Hoje quer Deus, amanhã quer o mundo. Hoje está firme na igreja, amanhã está distante. Hoje está animado espiritualmente, amanhã está frio. Vive perdida, desorientada, sem rumo, sem clareza, sem direção. E muitas vezes a própria pessoa não entende o que está acontecendo com ela. Ela se sente confusa por dentro. Sabe que ama a Deus, mas não consegue se firmar. Sabe o que é certo, mas não consegue praticar. Quer avançar, mas se sente travada. A Bíblia mostra isso de forma muito clara na vida de Saul.
quando ele se afastou de Deus, quando deixou de ouvir a voz do Senhor, quando abriu brechas espirituais, ele foi buscar uma feiticeira. E naquele momento ele perdeu totalmente a direção, perdeu o equilíbrio, perdeu a sensibilidade espiritual. Ficou confuso, desesperado, angustiado, sem paz, sem resposta, sem rumo. Um homem que antes ouvia Deus passou a ouvir trevas. Um homem que antes era firme passou a ser instável. E hoje tem muita gente vivendo exatamente assim. Vive confusa, vive sem direção, vive sem firmeza, vive sem constância. Não sabe mais o que quer, não sabe mais o que sente, não sabe mais o que decide. E eu quero deixar isso muito claro. Isso não é falta de inteligência. Isso não é burrice. Isso não é fraqueza de caráter. Isso é guerra espiritual. Isso é ataque invisível. Isso é opressão na mente. Isso é ação maligna tentando roubar a clareza, o foco e a fé. Porque quando Deus governa a mente, há paz, há equilíbrio, há direção, há firmeza. Mas quando o inimigo encontra brecha, ele começa pela confusão. Ele bagunça os pensamentos, ele gera dúvida, ele gera instabilidade, ele gera indecisão, ele enfraquece a fé. E hoje Deus está trazendo isso à luz, porque aquilo que é revelado pode ser curado, aquilo que é exposto pode ser quebrado, aquilo que vem à luz perde o poder. E se você se identificou com isso, fica atento, Deus está falando com você hoje. Outro efeito muito comum da ação espiritual maligna na vida de uma pessoa é a trava financeira. A pessoa trabalha, luta, se esforça, corre atrás, acorda cedo, dorme tarde, faz bico, faz extra, tenta empreender, tenta melhorar, tenta crescer, tenta organizar a vida, mas nada anda. Parece que tudo fica preso. Parece que existe uma barreira invisível impedindo o avanço. Sempre aparece um problema inesperado. Sempre surge um prejuízo. Sempre quebra alguma coisa dentro de casa, sempre tem um gasto fora do planejado, sempre entra numa dívida, sempre perde dinheiro, sempre tem alguém que dá prejuízo, sempre tem algo que puxa para trás. É como se a pessoa nunca conseguisse sair do lugar. Ganha, mas não prospera. Recebe, mas não retém. Trabalha, mas não vê resultado. Planta, mas não colhe. Investe, mas não retorna. Abre portas, mas elas logo se fecham. Começa a organizar, mas logo tudo desanda. E isso vai gerando cansaço, frustração, desânimo, vergonha, sensação de fracasso. A pessoa começa a pensar, nada dá certo para mim. Só comigo acontece isso. Eu nasci para sofrer. Deus esqueceu de mim. E o inimigo trabalha exatamente nisso, na mente e nas finanças. Ele tenta roubar a esperança e a provisão ao mesmo tempo. Ele tenta gerar medo, insegurança, ansiedade, desespero. Ele tenta fazer a pessoa viver sempre no aperto, sempre no limite, sempre sufocada, sempre preocupada. A Bíblia nos mostra isso de forma clara na história de Balaão. Quando Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, Deus não permitiu que a maldição funcionasse diretamente. Nenhuma palavra contra o povo prosperou. Mas aquela tentativa revelou algo espiritual. O inimigo sempre tenta bloquear, travar, impedir o avanço do povo de Deus. Quando ele não consegue destruir, ele tenta atrasar. Quando não consegue parar, ele tenta sugar. Quando não consegue derrubar, ele tenta enfraquecer. E hoje ele age da mesma forma. Tenta bloquear sonhos, projetos, empresas, ministérios, trabalhos, estudos, planos familiares. Tenta fechar portas. Tenta gerar perdas, tenta criar confusão financeira, tenta roubar recursos, tenta atrasar conquistas, tenta gerar instabilidade, tenta colocar a pessoa sempre apagando incêndios, sempre resolvendo problemas, sempre correndo atrás do prejuízo. E muita gente olha para isso e pensa, é só azar, é só má sorte, é só fase ruim, depois melhora. Mas eu preciso te dizer com responsabilidade espiritual, em muitos casos, não é só natural, é espiritual, é ataque, é tentativa de bloqueio, é guerra invisível. Porque quando Deus governa a vida financeira de alguém, pode até haver luta, mas não há estagnação. Pode até haver prova, mas não há bloqueio permanente. Pode até haver desafio, mas não há ciclo de perdas contínuas.
A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando existe dor constante, aperto constante, perda constante, algo precisa ser tratado. E hoje Deus está revelando isso porque Ele não quer você preso, Ele não quer você travado, Ele não quer você limitado, Ele não quer você vivendo no sufoco. Ele quer te ver prosperar, crescer, avançar, sustentar sua casa, investir no reino, realizar sonhos e viver o propósito. E se isso falou com você, fica atento. Deus está tocando nessa área hoje. Deus vai quebrar essa trava. Deus vai liberar essa porta. Deus vai restaurar essa provisão. Meu querido, minha querida, presta muita atenção agora, porque isso aqui é coisa séria. Feitiçaria, ataque espiritual, inveja maligna, obra das trevas, quase sempre começa pela família. Sempre. O alvo principal do inimigo é o lar. Ele ataca casamento. Ele ataca relacionamento. Ele ataca a amizade. Ele ataca a comunhão. Ele ataca a união. Porque ele sabe que quando a família cai, muita coisa cai junto. Quando o lar enfraquece, a fé enfraquece. Quando o lar se divide, a proteção espiritual diminui. O inimigo não começa destruindo de uma vez. Ele começa aos poucos. Ele começa com pequenas brigas, pequenas discussões, pequenos desentendimentos, pequenas desconfianças, pequenas mágoas, pequenas palavras malditas, pequenas feridas não curadas. E aquilo vai crescendo, vai se acumulando, vai se transformando em frieza, em distância, em silêncio, em indiferença, em falta de diálogo, em falta de carinho, em falta de oração juntos. A Bíblia nos mostra isso claramente na história de Jezabel. Ela não era só uma mulher forte. Ela usava manipulação espiritual, influência maligna e controle para dominar, confundir e destruir. Ela influenciou Acabe. Tirou ele da presença de Deus, levou o reino à idolatria, enfraqueceu a liderança, contaminou o ambiente espiritual. E por causa disso, lares foram destruídos, famílias foram feridas, vidas foram perdidas. Hoje não é diferente. O espírito que operava naquele tempo continua operando. Ele entra dentro das casas sem ser convidado. Ele gera ciúme excessivo, gera desconfiança sem base, gera briga sem motivo, gera frieza emocional, gera afastamento físico e espiritual, gera traição, gera mentira, gera divisão, gera mágoa profunda, gera vontade de desistir do relacionamento. E muitas famílias estão vivendo em guerra sem entender por quê. Marido e mulher se amam, mas brigam. Pais e filhos se amam, mas vivem em conflito. Irmãos se amam, mas vivem afastados. Amigos se gostam, mas se rompem. Não é porque deixou de existir amor, é porque existe ataque espiritual. O inimigo quer separar o que Deus uniu, quer destruir o que Deus construiu, quer apagar o altar dentro da casa, quer acabar com a oração em família, quer tirar a presença de Deus do lar. Mas hoje Deus está revelando isso, porque aquilo que é revelado perde força. Aquilo que vem à luz é quebrado, aquilo que é exposto é curado. Deus quer restaurar casamentos, Deus quer restaurar famílias, Deus quer restaurar relacionamentos, Deus quer devolver a paz dentro da sua casa. E se isso falou com você, não ignore. Deus está tratando essa área hoje. Outro sinal muito forte da ação espiritual maligna na vida de uma pessoa é a opressão emocional. A pessoa passa a viver com medo sem saber explicar por quê. Vive ansiosa o tempo todo. Vive angustiada, vive inquieta, vive triste sem motivo aparente. Vive com um peso constante no peito. Vive com a mente cansada. Vive com o coração sobrecarregado. Vive sem alegria. Vive sem ânimo. Vive sem vontade de levantar. Vive sem vontade de sonhar. Vive muitas vezes apenas existindo, não vivendo de verdade. Ela acorda já cansada. Dorme, mas não descansa. Sorri por fora, mas por dentro está ferida. Conversa com as pessoas,
mas por dentro está vazia, está sempre preocupada, sempre esperando uma notícia ruim, sempre achando que algo vai dar errado, sempre se sentindo ameaçada, sempre se sentindo insegura, sempre se sentindo insuficiente. E a Bíblia nos mostra isso claramente na vida do rei Saul. Depois que ele desobedeceu a Deus, depois que se afastou da presença do Senhor, a palavra diz que um espírito maligno passou a atormentá-lo. Ele tinha crises, tinha explosões emocionais, tinha surtos de raiva, tinha momentos de desequilíbrio, tinha dias de profunda tristeza, tinha períodos de confusão mental. Um homem que antes era equilibrado passou a ser instável. E hoje tem muita gente vivendo exatamente assim. Sofrendo em silêncio, chorando escondido, lutando sozinho, carregando pesos que ninguém vê. E ainda ouvindo dos outros, isso é frescura, isso é fraqueza, isso é coisa da sua cabeça. Isso é só psicológico. E eu quero te dizer com responsabilidade espiritual. Em muitos casos, não é só emocional, não é só psicológico, é espiritual. Claro que existem situações que precisam de cuidado emocional, acompanhamento, apoio. Deus usa médicos, psicólogos, profissionais, mas também existem opressões espirituais que só são quebradas com oração, jejum, palavra, renúncia e libertação. Quando a pessoa está debaixo de ataque espiritual, a mente é o primeiro campo de batalha. O inimigo tenta roubar a paz, tenta roubar a esperança, tenta roubar a alegria, tenta roubar o sentido da vida, tenta plantar pensamentos de derrota, de fracasso, de desistência. Mas hoje Deus está revelando isso porque Ele quer te curar por inteiro, espírito, alma e corpo. Deus não quer você vivendo oprimido, não quer você vivendo sufocado, não quer você vivendo preso dentro da própria mente. Ele quer te ver livre, restaurado, equilibrado e cheio da paz dele. E se isso falou com você, não ignore. Deus está tocando nessa área hoje. Ele vai trazer libertação, Ele vai trazer descanso, Ele vai trazer cura. Existe um sinal muito sério, muito profundo e muito doloroso da ação espiritual maligna. Quando uma família começa a repetir os mesmos problemas por gerações, muda o tempo, muda o lugar, muda o nome das pessoas, mas o sofrimento continua o mesmo. É sempre a mesma história se repetindo. Separação, vício, miséria, doença, abandono, traição, brigas constantes, falência emocional, fracasso espiritual. Parece uma herança invisível de dor passando de pai para filho, de mãe para filha, de avô para neto. Você olha para trás e percebe, seu pai viveu isso, seu avô viveu isso, seu tio viveu isso, seus irmãos vivem isso, seus primos vivem isso. E agora você também está enfrentando. E você pergunta, por que comigo? Por que na minha família é sempre assim? Será que é destino? Será que é castigo? Será que é maldição? E muitas pessoas vivem carregando essa dor sem entender a origem. A Bíblia nos mostra isso claramente na casa de Eli. Eli era sacerdote, conhecia a Deus, mas permitiu o pecado dentro da própria casa. Não corrigiu os filhos, não tratou os erros, não fechou brechas. E aquele pecado não tratado gerou destruição na linhagem. Seus filhos morreram, sua família foi envergonhada, sua casa perdeu a honra. E aquilo se tornou um ciclo de ruína. Isso nos ensina uma verdade espiritual muito séria. Pecado não tratado, brecha aberta, aliança errada, pacto espiritual fora da vontade de Deus, sempre gera consequências. E essas consequências, quando não são quebradas, atravessam gerações. Hoje, em muitas famílias, alguém lá atrás se envolveu com feitiçaria, idolatria, consulta a espíritos, pactos, promessas erradas, consagrações fora de Deus, práticas ocultas, objetos espirituais, alianças com trevas. E aquilo abriu portas espirituais que nunca foram fechadas. Foram passando de geração em geração.
E enquanto ninguém se levanta em oração, em arrependimento, em renúncia, em jejum, em posicionamento espiritual, o ciclo continua, o inimigo continua tendo acesso, continua operando, continua roubando, continua destruindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa com autoridade espiritual. Deus levanta alguém em cada geração para quebrar ciclos. Deus levanta alguém para dizer, na minha casa isso acaba aqui. Na minha família, isso termina hoje. Na minha linhagem, essa história não vai se repetir. Deus levanta alguém para restaurar o altar, para limpar a casa, para fechar as brechas e para consagrar a família ao Senhor. E talvez essa pessoa seja você. Talvez Deus tenha te chamado exatamente para isso. Para ser o quebrador de ciclos, para ser o restaurador da sua família, para ser a ponte entre a dor do passado e a promessa do futuro. E se isso falou com você, não ignore. Deus está te chamando para se posicionar hoje. Agora eu quero terminar trazendo esperança para o seu coração. Porque presta atenção com carinho. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando. Não importa há quanto tempo essa opressão existe. Não importa quantas portas foram abertas no passado. Não importa quantas brechas foram deixadas. Não importa quantas feridas foram causadas. Não importa quantos erros aconteceram. Não importa quantas quedas você teve. Não importa quantas vezes você pensou em desistir. Nada disso é maior do que Jesus. Jesus é maior que qualquer feitiçaria. Jesus é maior que qualquer macumba. Jesus é maior que qualquer inveja. Jesus é maior que qualquer maldição lançada contra a sua vida. Jesus é maior que qualquer pacto errado feito no passado. Jesus é maior que qualquer ataque invisível. Jesus é maior que qualquer obra das trevas. Não existe força, não existe entidade, não existe palavra, não existe ritual, não existe consagração fora de Deus que seja mais forte do que o poder do nosso Senhor. A palavra diz que ele veio para desfazer as obras do diabo e na cruz ele venceu, na cruz ele pagou o preço, na cruz ele levou sobre si toda a maldição, toda a dor, toda a opressão, toda a enfermidade, toda a condenação. Ele não ficou devendo nada. Ele quitou a dívida espiritual, ele cancelou a sentença, ele rasgou o escrito de acusação. O sangue dele tem poder para purificar, tem poder para limpar o passado, tem poder para curar traumas, tem poder para restaurar emoções, tem poder para libertar a mente, tem poder para sarar o coração, tem poder para restaurar famílias, tem poder para reconstruir histórias, tem poder para abrir caminhos onde só havia bloqueio. O nome de Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Quando esse nome é invocado com fé, cadeias se quebram, prisões espirituais caem, portas fechadas se abrem, ciclos malignos se encerram, oprimidos são livres, lares são restaurados, casamentos são curados, filhos são alcançados, destinos são transformados. Talvez você chegou até aqui cansado, ferido, confuso, desanimado, sobrecarregado, sem força, sem esperança, pensando que não tinha mais jeito, achando que sua história estava condenada. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: tem jeito sim, tem cura sim, tem restauração sim, tem libertação sim, tem recomeço sim, tem vida nova sim. Hoje não é mais um vídeo, hoje é um encontro com Deus, hoje é um divisor de águas, hoje é um marco espiritual, hoje é um ponto de virada na sua caminhada. Hoje Deus está te chamando para romper com o passado, fechar brechas, abandonar alianças erradas, quebrar ciclos, cancelar maldições, limpar o ambiente espiritual da sua casa e viver uma nova fase. Você não vai mais repetir derrota. Você não vai mais herdar fracasso, você não vai mais viver preso, você não vai mais andar confuso, você não vai mais carregar culpa, você não vai mais viver oprimido, você vai viver livre, você vai viver restaurado, você vai viver alinhado com o propósito de Deus, você vai viver debaixo da bênção do Senhor. Porque Jesus venceu, e se ele venceu, você também vence. A vitória dele é a sua vitória. A cruz já decidiu o seu futuro. Hoje Deus te trouxe aqui para ser livre, para romper, para mudar a sua história, a história da sua casa, da sua família e das próximas gerações. Recebe isso em nome de Jesus. Amém.
Agora eu quero terminar trazendo esperança para o seu coração. Porque, presta atenção com carinho, não importa o tamanho da luta que você está enfrentando, não importa há quanto tempo essa opressão existe, não importa quantas portas foram abertas no passado, não importa quantas brechas foram deixadas, não importa quantas feridas foram causadas, não importa quantos erros aconteceram, não importa quantas quedas você teve, não importa quantas vezes você pensou em desistir. Nada disso é maior do que Jesus. Jesus é maior que qualquer feitiçaria. Jesus é maior que qualquer macumba. Jesus é maior que qualquer inveja. Jesus é maior que qualquer maldição lançada contra a sua vida. Jesus é maior que qualquer pacto errado feito no passado. Jesus é maior que qualquer ataque invisível. Jesus é maior que qualquer obra das trevas. Não existe força, não existe entidade, não existe palavra, não existe ritual, não existe consagração fora de Deus que seja mais forte do que o poder do nosso Senhor. A palavra diz que ele veio para desfazer as obras do diabo e na cruz ele venceu, na cruz ele pagou o preço, na cruz ele levou sobre si toda maldição, toda dor, toda opressão, toda enfermidade, toda condenação. Ele não ficou devendo nada. Ele quitou a dívida espiritual, ele cancelou a sentença, ele rasgou o escrito de acusação. O sangue dele tem poder para purificar, tem poder para limpar o passado, tem poder para curar traumas, tem poder para restaurar emoções, tem poder para libertar a mente, tem poder para sarar o coração, tem poder para restaurar famílias, tem poder para reconstruir histórias, tem poder para abrir caminhos onde só havia bloqueio. O nome de Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Quando esse nome é invocado com fé, cadeias se quebram, prisões espirituais caem, portas fechadas se abrem, ciclos malignos se encerram, oprimidos são livres, lares são restaurados, casamentos são curados, filhos são alcançados, destinos são transformados. Talvez você chegou até aqui cansado, ferido, confuso, desanimado, sobrecarregado, sem forças, sem esperança, pensando que não tinha mais jeito, achando que sua história estava condenada. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer: tem jeito sim, tem cura sim, tem restauração sim, tem libertação sim, tem recomeço sim, tem vida nova sim. Hoje não é mais um vídeo, hoje é um encontro com Deus, hoje é um divisor de águas, hoje é um marco espiritual, hoje é um ponto de virada na sua caminhada. Hoje Deus está te chamando para romper com o passado, fechar brechas, abandonar alianças erradas, quebrar ciclos, cancelar maldições, limpar o ambiente espiritual da sua casa e viver uma nova fase. Você não vai mais repetir derrota. Você não vai mais herdar fracasso, você não vai mais viver preso, você não vai mais andar confuso, você não vai mais carregar culpa, você não vai mais viver oprimido, você vai viver livre, você vai viver restaurado, você vai viver alinhado com o propósito de Deus, você vai viver debaixo da bênção do Senhor. Porque Jesus venceu, e se ele venceu, você também vence. A vitória dele é a sua vitória. A cruz já decidiu o seu futuro. Hoje Deus te trouxe aqui para ser livre, para romper, para mudar a sua história, a história da sua casa, da sua família e das próximas gerações. Recebe isso em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na tua presença com temor, com reverência, com humildade e com fé. Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, não podemos nada, não vencemos nada. Mas em Ti nós somos fortes, somos sustentados e somos mais que vencedores. Nós cremos na Tua palavra que diz em Salmo 107, versículo 20: enviou a Sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. E hoje nós recebemos essa palavra como cura, como libertação, como restauração, como renovo e como vida nova sobre cada pessoa que está orando conosco agora. Visita, Senhor, cada lar, cada casa, cada família, cada coração.
Pessoas que estão sofrendo com confusão na mente, com bloqueio financeiro, com destruição familiar, com opressão emocional, com ciclos de derrota, com peso espiritual, com tristeza profunda, com medo constante, com ansiedade, com desânimo, com vontade de desistir. O Senhor conhece cada dor escondida, cada lágrima silenciosa, cada batalha que ninguém vê. Nada está oculto aos teus olhos. Nada passa despercebido diante do Senhor. Pai, se existe feitiçaria lançada, inveja declarada, palavra de maldição liberada, pacto espiritual feito contra essa vida, contra essa casa, contra essa família, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda obra das trevas está sendo quebrada. Toda seta lançada contra esse lar está sendo anulada. Toda armadilha espiritual está sendo destruída. Todo laço maligno está sendo desfeito. Toda a legalidade do inimigo está sendo cancelada pelo poder do sangue de Jesus. Nenhuma obra do mal prospera. Nenhuma palavra contrária permanece. Nenhuma opressão continua. Nenhuma prisão espiritual resiste ao nome de Jesus. Pai, restaura agora os lares, restaura os casamentos, restaura o amor, restaura o diálogo, restaura a união, restaura os filhos, restaura os sonhos, restaura as finanças, restaura a saúde emocional, restaura a fé, restaura a esperança, restaura a alegria da salvação, restaura o altar dentro dessa casa. Que toda confusão saía, que todo medo saía, que toda tristeza saía, que toda angústia saía, que toda opressão saía, que toda herança negativa saía, que todo ciclo de derrota seja quebrado agora. Nós declaramos pela fé que essa vida pertence a Jesus, que essa casa pertence a Jesus, que essa família pertence a Jesus, que esse futuro pertence a Jesus. Tudo está nas tuas mãos, tudo está debaixo da tua autoridade, tudo está consagrado ao Senhor. E agora eu falo com cada pessoa que está orando comigo neste momento. Receba essa oração, receba essa palavra, receba essa libertação, receba essa cura, receba esse renovo, receba essa força, receba essa paz, receba essa vitória que vem do céu sobre a sua vida. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários com fé. Eu recebo libertação, minha casa é do Senhor, eu sou livre em Jesus. E se você sente que precisa de uma oração especial, escreve também, ore por mim, nós vamos interceder juntos, nós vamos clamar juntos, nós vamos lutar juntos em oração. Não sai sem deixar o seu like, não sai sem se inscrever no canal, não sai sem compartilhar essa palavra, porque essa oração vai alcançar outras vidas, vai restaurar outras famílias, vai libertar outros corações. Pai, nós selamos essa oração com fé, com gratidão e com absoluta certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, essa campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, continua avançando, porque Deus está revelando coisas que estavam escondidas, trazendo à luz aquilo que estava no oculto, mostrando o que muitos não conseguiam enxergar, abrindo os olhos espirituais do seu povo. E eu creio que você faz parte desse tempo, desse mover, dessa revelação que Deus está liberando. E agora eu quero te alertar sobre algo muito sério, algo que precisa ser tratado com maturidade espiritual, com discernimento e com sabedoria. Nem todo ataque vem de fora. Nem toda luta vem de um inimigo declarado. Nem toda oposição vem de alguém que se assume como adversário. Muitas vezes vem de perto. Vem de gente que sorri, de gente que abraça, de gente que convive, de gente que anda junto, de gente que conhece sua história, de gente que sabe suas fraquezas, de gente que tem acesso à sua vida. É por isso que você precisa estar firmado em Deus, cheio do Espírito Santo, sensível à voz do Senhor, atento aos sinais, porque o inimigo muitas vezes usa pessoas próximas para tentar confundir, ferir, atrasar, enfraquecer e desanimar.
Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha essa palavra, porque você não está apenas assistindo um vídeo, você está participando de uma campanha espiritual, de um tempo de libertação, de cura e de restauração. E amanhã, no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, nós vamos continuar com mais um episódio revelador da nossa série Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, o episódio 14, com o tema 10 sinais de inveja segundo a Bíblia. Cuidado, pode estar perto de você. Nós vamos mostrar, à luz da palavra, sinais bíblicos que revelam quando alguém está sendo usado pela inveja para tentar destruir, confundir, atrasar e enfraquecer a sua caminhada. Vai ser tempo de alerta, vai ser tempo de discernimento, vai ser tempo de proteção espiritual, vai ser tempo de fortalecimento da sua fé e da sua visão espiritual. Deus vai falar de forma clara, direta e profunda com você. Por isso não perca, amanhã no mesmo horário, aqui nesse mesmo canal. Se organiza, coloca lembrete, prioriza esse momento com Deus. E já escreve aqui nos comentários com fé, com humildade e com expectativa. Deus me dá discernimento. Guarda minha casa, Senhor. Porque quando você declara, Deus confirma. Quando você pede, Deus responde. Quando você se posiciona, Deus te guarda. Deus vai falar com você. Deus vai te proteger. Deus vai te fortalecer. Em nome de Jesus.